Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Dia 28 de dezembro e vamos fazer aqui, talvez não seja o último vídeo do ano, mas mais um vídeo aqui para o canal para a gente não deixar de comentar alguns fatos desse ano, fatos importantes, mas principalmente o que eu quero falar hoje, nesse vídeo aqui, é sobre a eleição que vai ser em fevereiro ainda, para a presidência da Câmara dos Deputados. Afinal, o PT deve apoiar o candidato Maia, apoiar o Baleia Rossi, deve ter uma candidatura de esquerda, ou apoiar o Lira também, né? Teve gente que defendeu isso, até isso teve gente que defendeu. E eu, modestamente, estou acompanhando muitos debates interessantes, artigos interessantes, pontos de vista interessantes e humildemente também quero falar sobre esse assunto, porque tem algumas coisas que eu acho que ainda precisam ser ditas acerca desse debate. No momento que eu estou falando, ainda não existe uma posição formal de apoio ao Baleia Rossi por parte do Partido dos Trabalhadores. Isso é importante a gente ressaltar, isso ainda está em debate. Mas vamos recapitular então. Há umas 2 semanas isso vem sendo muito difundido na mídia e também entre os comunicadores, os pensadores da esquerda brasileira. Algumas coisas, como sempre, inclusive eu tenho lido muitos textos do Walter Pomar, sempre cita isso, que a gente precisa partir da análise da realidade concreta. Então, para defender uma candidatura de esquerda, primeiro, ela teria que ter certeza de que ela impede um segundo turno. Por que eu digo deveria ter certeza? Porque se nós somarmos os partidos de esquerda, eles somam cerca de 130 deputados. Agora, o que ninguém está falando, e é necessário que se fale, é que é impossível que haja uma candidatura única de esquerda e que, se houver uma candidatura de esquerda, que todos os 130 deputados votem no candidato de esquerda. Isso é o mais triste da nossa realidade concreta. Quando a gente observa esses movimentos, o Partido dos Trabalhadores tem um pouco mais de 50 deputados, a gente tem os outros partidos, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, que cá entre nós eu nem considero tão de esquerda assim, tem algumas figuras que são, mas na grande maioria, o PDT nunca foi um partido, vamos dizer assim, de esquerda mesmo. Assim como o PSB também é uma verdadeira federação. Então eu não sei mapear quantos deputados seriam mesmo de esquerda ou quantos que fugiriam para uma candidatura do Lira ou do Baleia Rossi, do grupo do Maia. Então a gente precisa partir dessa realidade concreta. Não existem 130 votos para uma candidatura de esquerda. Talvez, no muito, chegue próximo de 100. Mas não existem estes 130 votos que seriam, sim, se fossem possíveis de serem unificados, eles poderiam garantir um segundo turno para aí sim fazer o embate e colocar as nossas pautas para o candidato que seria vitorioso no segundo turno. Isso é fundamental. Porque boa parte da análise de quem pensa que a gente deve compor agora, antes da eleição, antes de um eventual segundo turno, parte disso, de saber dessa realidade. Que nunca o PDT vai apoiar um candidato do PT, nunca vamos unificar todo mundo em cima de uma candidatura, ou o contrário também, nesse momento, a gente vem aí claramente em um debate muitas vezes inútil, muitas vezes importante também, mas vem se estranhando com o PDT e principalmente com o Ciro Gomes desde a eleição de 2018. Isso é fato. Isso pode ser que seja superado um dia? Pode ser, mas não está superado nesse momento, então seria impossível uma composição nesse sentido agora. Então encerramos aqui que uma candidatura para marcar posição, nesse momento em que a gente tem muito risco de um retrocesso ainda maior na Câmara dos Deputados, eu acho que seria um risco muito grande. Como um amigo meu costuma lembrar, muitas vezes esses boicotes resultam em coisas, ou essas posições resultam em coisas que a gente não esperava. Por exemplo,
Hitler, né, nasceu mais ou menos de uma confusão como essa lá. Chegou ao poder assim, né? Então, entendemos mais ou menos essa dificuldade. Precisamos ter isso muito claro para a gente não se iludir aqui. Então, não estamos falando de ilusão. Partindo disso aí, a gente vai para a composição. O bloco do Lira, obviamente, como ele é o candidato do Bolsonaro, é impossível para a gente se juntar. Não dá para se juntar. Ele não tem uma folha de serviços prestados à sociedade que diga assim, fala, não, ele é independente do Bolsonaro. Não tem. Né? Também precisamos ter isso claro. O bloco do Maia, aí eu chego na minha opinião pessoal sobre essa composição. Eu acho que o PT errou ao fazer o movimento de uma forma que eu considero assodada, porque anuncia o apoio ao bloco e no dia seguinte se começa um debate aí sobre apresentar uma ideia de uma candidatura da esquerda, de dentro do PT ou de outro partido da esquerda. Bom, se isso fosse ter claro, se esse fosse o objetivo, então na assinatura da composição do bloco deveria ter ficado claro o nome que a esquerda estava apresentando para o bloco. A eleição, vou lembrar aqui, a eleição em fevereiro. Então, não teria problema esperar mais uma semana por esse anúncio. Para a esquerda, não. Teria para o Maia e para o Baleia Rossi, que acabou se sagrando o seu candidato. Porque o Arthur Lira está conversando individualmente com todos os deputados. Então, precisamos ter isso claro. Esse foi um erro que desmoralizou a adesão do PT, na minha avaliação, a esse bloco. Isso ficou muito ruim para a gente. É verdade também, como tem sido citado, o Zé Dirceu, inclusive, faz num artigo recente no Poder 360, que eu recomendo que vocês leiam, essa lembrança. Fala, é inegável o papel na defesa de muitas pautas importantes para a sociedade brasileira, de segurar muitas vezes o Brasil, realmente decisões importantes para o Brasil serem seguradas ou serem tomadas através da Câmara dos Deputados, com o papel que o Rodrigo Maia cumpriu. Isso também é verdade. Mas também precisamos deixar claro uma diferença aqui bem grande. Para isso, a gente precisa voltar lá no golpe de 2016. Não podemos esquecer que Baleia Rossi é do grupo do Temer. Não podemos esquecer que Baleia da Rossi é do PMDB. Não podemos esquecer quem é Rodrigo Maia. Não podemos esquecer os interesses que cada um desses senhores representa. Então, se o Bloco do Maia apresenta um nome que, vamos dizer, é palatável, é progressista, tem uma ficha de serviço prestado à sociedade progressista, seria muito mais tranquilo. E eu não estou dizendo aqui que não dá para compor com o Baleia Rossi. O que eu estou dizendo é que a forma que foi construída, para nós, a gente está saindo de uma forma que não precisava ser assim desse processo, na minha avaliação. Porque a Baleia Rossi, Rodrigo Maia, todo esse pessoal é responsável direto pelo golpe contra Dilma Rousseff. E aí não é revanchismo, não. Não é falar, você está olhando para trás, precisa olhar para frente. Não, não é revanchismo, não. Porque, como diz o ditado, né, se costuma dizer, a prática é o critério da verdade. Por que eu digo isso? Porque quando nós observamos, né, Rodrigo Maia esteve lá com esse grupo deu golpe no Brasil, esse grupo estava junto com Michel Temer, esse grupo é responsável direto pelo como que é? Ponte para o Futuro, que era o programa do Temer, que é a base do governo, da política econômica do governo Bolsonaro. Esse mesmo bloco. Então, o problema deles com o governo Bolsonaro não está na política econômica, não está no interesse do povo brasileiro. Está no autoritarismo, está nas pautas reacionárias, está na ameaça, principalmente aos interesses financeiros sobre investimentos no Brasil. Isso é importantíssimo deixar claro, porque quando é anunciado um bloco
colocando que o que nos une é a democracia, nós que estivemos nas ruas, vamos ser cobrados disso daqui a pouco. Vão dizer lá, vocês acusaram o grupo do Temer, acusaram esses caras de dar golpe contra a Dilma, e agora estão junto com eles lá para eleger ele na Câmara. Isso vai acontecer. A imprensa adora fazer isso com a gente. E, de certa maneira, de uma forma que eu considero mal construída, eles têm razão. Porque a assinatura desse documento, trazendo a memória de Ulisses Guimarães e colocando como central a independência da Câmara e a defesa da democracia, e com nós assinando esse documento junto, estamos dizendo que consideramos esse pessoal democrata. Mas que democracia que é essa? É importante deixar isso claro, porque qual democracia que é essa? Agora a gente vai começar a ter esse debate de tipos diferentes de democracia, visões diferentes sobre o processo democrático. A diferença é que nós defendemos uma democracia que o parlamento, o governo, seja voltado a melhorar a vida do povo. Esse pessoal não, esse pessoal é contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro ameaça o capital financeiro, que é quem esses caras representam o interesse na Câmara dos Deputados. Com quem esses caras estão preocupados? A discussão sobre a pauta ambiental, defesa da pauta ambiental, ela não é necessariamente por gostar do meio ambiente. É porque, para o Brasil, isso pega mal, os ataques reiterados a políticas ambientais, e isso assusta o investidor. Assustar investidor, deixa de ter investimento. De uma certa maneira, isso também, né, de uma certa maneira não, fatalmente, né, isso prejudica o Brasil como um todo, porque diminui as nossas exportações, cria inimizade com países que compram nossos produtos, e isso afeta principalmente o agronegócio. Então, esse pessoal que é contra essas pautas do Bolsonaro, eles não são contra essas pautas, não são contra o Bolsonaro em si, ou contra essas pautas em si. São contra os efeitos negativos que vêm para os seus negócios com essas pautas do Bolsonaro. E esse é o grupo do Maia. O núcleo duro do Maia são esses caras. Então precisamos ter isso muito claro. Não é simplesmente dizer porque passa a assinar esse documento, que é a defesa da democracia, a gente está passando o recibo que esses caras, consideramos esses caras democratas. Então tudo que eles fizeram em 2016 e o que nós estamos sofrendo hoje, consequência disso, então isso aí passou, esquecemos. Não. E ainda se o Baleia Rossi tivesse uma ficha de trabalhos prestados que mostrasse que de alguma maneira ele se arrependeu ou cometeu um erro, ou acha que se equivocou naquele período, ele, o MDB, alguma coisa assim, ainda seria mais palatável. Mas da forma que está hoje, sinceramente, é um tapa na nossa cara. E também precisamos ter claro outras coisas. Concordo com o ponto de vista de quem defende, fala, olha, compor o bloco no primeiro turno é importante porque a gente vai segurar lugares na mesa, vai segurar a relatoria de projetos, presidir comissões, e isso é importante para fazer política. Eu concordo, eu acho que é um fator a ser ponderado. Agora também é preciso deixar claro que tem muita gente defendendo a composição nesse primeiro turno porque está interessado nas assessorias que vêm junto com todos esses espaços. Precisamos ter isso muito claro aqui também, porque senão fica parecendo que a gente não está prestando atenção. Eu não sou deputado, então não posso falar de dentro. E é isso, é até melhor que eu tenho mais liberdade para falar. A gente sabe que tem isso. E a gente sabe que se tivesse uma candidatura que não fosse do bloco vitorioso, que fosse uma candidatura para marcar posição, ia haver traição, justamente pensando nisso, em ter alguns espaços nesse grupo aí que acaba sendo vitorioso. Mesmo no nosso partido, a gente sabe disso, não é exclusividade. Então, partindo aqui de uma análise concreta, eu acho que tem que ajustar, pelo menos, a forma como a gente está entrando nesse grupo para essa eleição. Porque, senão, fica parecendo que nós que demos a cara a tapa, fizemos tanta coisa, lutamos tanto para impedir que o Brasil chegasse nesse ponto agora, né?
estamos reabilitando esse pessoal, assim, até podemos caminhar juntos, até podemos garantir a sobrevivência do Brasil como nação nos próximos 2 anos, junto com esses caras. Se somos o fiel da balança para isso, precisamos, mas sem jamais a gente perder a nossa dignidade. Eu acho isso fundamental. Desculpa, o vídeo ficou muito longo, agradeço muito a paciência de vocês. Essa é a minha opinião, você não precisa concordar, só peço que respeite ela, né? Eu acho que cada um de nós, nesse momento, precisa contribuir, porque é através dessa discussão que a gente vai conseguir saídas melhores do que as que a gente está tendo até aqui, né? Forte abraço, pessoal, se inscreva no canal aí e manda para um amigo esse vídeo. Um abraço, valeu!